Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar um acréscimo em relação à imagem da besta. Em relação também, irmãos, à IPDA. Porque a IPDA confirma que a televisão é a imagem da besta. Isso é perigoso, irmãos. Isso desvirtua a palavra de Deus. Isso cria bloqueio na mente das pessoas. Por quê? Porque se a pessoa vai lá, conta uma mentira para alguém, quando alguém for lá contar uma verdade para essa pessoa não vai aceitar, irmãos. Por quê? Porque está bloqueado com a mentira. Por isso que muitas pessoas, irmãos, não aprendem a palavra de Deus. Por quê? Porque recebem mentiras, né? Recebe mentira. Quando chega uma pessoa para falar a verdade para ela, não aceita, porque está bloqueada com uma mentira. Por isso que nós temos que ser humildes, irmãos, e fazer ajustes na nossa fé dia após dia. E pedir misericórdia a Deus, irmãos, para se livrar de erros, porque quando as pessoas se apegam em erro, para se libertar, só Deus, irmãos. É só Deus para se libertar de erros de interpretações bíblicas, né? Por isso que tem que ter humildade, irmãos. Olhar para a sua fé, para ver se a sua fé precisa de ajuste, crer o erro que precisa. O que eu estou colocando na minha fé? Você tem que fazer pergunta. A minha fé está certa? Eu estou tendo fé nisso, naquilo. Olha, vê se a sua fé está realmente correta. Vê se a sua fé está realmente batendo com a palavra de Deus, com o que os profetas falaram, com o que os profetas profetizaram. Se alguém vir falar alguma coisa para você botar fé naquilo que aquela pessoa falou para você, você tem que examinar. É isso que Jesus fala, você tem que examinar, senão você vai cair no laço do diabo, você vai cair no laço de Satanás. Principalmente os irmãos aí da Deus é Amor, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Irmãos, misericórdia, irmãos, vocês acreditar que a televisão é a imagem da besta. Misericórdia, vocês que é pastores, vocês que dirigem congregações, a mente de vocês estão bloqueada em relação à palavra de Deus. Ore a Deus, pede perdão a Deus, para Deus abrir a vossa mente, para desbloquear isso que foi bloqueado na mente de vocês com mentiras. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom, irmãos? Toma muito cuidado, irmãos, toma muito cuidado. A vossa mente é preciosa, irmãos. A vossa mente é preciosa, a vossa fé é preciosa. E a nossa fé, irmãos, ela tem um alvo correto, um alvo certo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso alvo, irmãos. É o nosso alvo. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa bússola para o céu. Quando você vai, irmãos, analisar, irmãos, sobre falsos profetas, irmãos, misericórdia, irmãos, misericórdia. Tem pessoas que se matam, tomam veneno, irmãos, por causa de falsos profetas. Acreditaram em falsos profetas, tomaram o veneno, irmãos, e se mataram. Esse foi um caso real que aconteceu, que aconteceu lá nos Estados Unidos. John, alguma coisa assim, o nome desse falso profeta lá, John. O FBI estava atrás dele, e ele com a sua comunidade religiosa ali, com seus adeptos, irmãos. Foi até que ele iludiu os adeptos deles para todo mundo tomar veneno, e todo mundo tomou veneno e morreu, irmãos. Ou seja, a mente dessas pessoas era o que, irmãos? Era a fé. Essas pessoas tinham fé em quem? Nesse falso profeta, irmãos. Entendeu? Nesse falso profeta. E eles pagaram caro, pagaram com a vida deles, irmãos. Eles acreditaram no falso profeta e pagaram com a vida deles, irmãos. Pesquisem para você ver John, irmãos, nos Estados Unidos. John nos Estados Unidos. Falso profeta ou pastor John, alguma coisa assim. Vocês pesquisam que vocês vão ver. Para aquelas pessoas não tinha outra verdade, a verdade era aquela. Para outras pessoas, irmãos, não tinha outra verdade, a verdade era aquilo que aquele homem falou, com o John Jones. Eu acho que é John Jones mesmo, irmãos. Eu vou falar aqui Jones,
Tá bom, irmãos? John Jones, deixa eu ver, deixa-me ver, John Jones, alguma coisa assim, irmãos. Para aquelas pessoas não tinha outra verdade, a verdade era aquela que aquele homem falou, irmãos. E tem muitas pessoas aqui no Brasil, irmãos, estão recebendo esse ensinamento errado, a verdade é aquela e não existe outra verdade. Encosta a palavra de Deus. Encosta a palavra de Deus, né? Encosta a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, ou seja, deixa a principal verdade de lado e fica acreditando no que os outros falam, irmãos, e nem analisa para ver se realmente aquilo que aquele povo está falando realmente verdade, se tem veracidade bíblica, se é a luz da palavra de Deus. Muitos pastores, irmãos, com simpatia dentro das congregações, com água benta, com água orada, é fitinha daqui, é fogueira santa dali. Irmãos, misericórdia, para com essas feitiçarias, irmãos. Isso é feitiçaria. É uns cultos que entrega garrafinha com sangue de Jesus, é água ungida, é isso, é aquilo, artifícios do homem, conceito de homens, irmãos. A única coisa que tem poder na nossa vida, irmãos, de fazer a obra na nossa vida é o sangue de Jesus. A pessoa que tem essa mentalidade de acreditar nesses artifícios humanos, irmãos, está muito fraco, irmão. Você está muito fraco, você precisa ajoelhar e pedir perdão a Deus. Tá bom? Você também que acredita que a televisão é mais da besta, você está fraco. E você não está dando oportunidade para Deus dar compreensão da palavra dele para você, irmãos. Tá bom? Olha o que a palavra de Deus diz. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Imagina só, irmãos. Será que tem falsos profetas, irmãos? Será que tem falso profeta enganando as pessoas? Irmãos, para uma pessoa ser falso profeta, irmão, ela não vem com uma pessoa endemoniada, um bicho de 7 cabeças, não. Ela vem como se fosse um cordeirinho mesmo, irmãos, para poder enganar. Se é falso, irmãos, né? Ele é transvestido, irmãos. Ele é uma ovelha, mas transvestido de lobo. Tá bom? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar-se, possível, próprios eleitos. Mateus 24:24. Isso é sério, irmãos. O inimigo, irmãos, ele trabalha de todas as formas, irmãos, para você não compreender a palavra dele. Para não compreender a palavra dele. Tá bom? Irmãos, ninguém pode colocar autoridade sobre a sua vida. O único que tem autoridade sobre a sua vida é Cristo. O Espírito de Deus que tem autoridade sobre a sua vida. Ninguém pode falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você aceitou Jesus, quem é o seu Senhor é Cristo. Tá bom? As comunidades religiosas, elas colocam certas restrições nos membros, né? O que deve fazer, o que não deve fazer. Irmãos, você é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Agora a pessoa aceita Jesus, entra numa associação religiosa ali e enche aquela pessoa de regras, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmãos, se a pessoa é liberta realmente por Cristo, pelo Espírito Santo, ela não vai fazer nada de errado. Não encher a pessoas de conceitos e preceitos de homens, né? Não encher a pessoa de preceitos e conceitos de homens, mas deixa o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa, irmãos. Tá bom? Olha o que diz 2 Pedro
2 Pedro capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Heresias. Se a palavra de Deus não fala que a TV é a imagem da besta, então essa pregação foi o quê? Heresia. Foi uma heresia. Se a palavra de Deus confirmar que a televisão é a imagem da besta, beleza. Mas se a palavra de Deus não confirmar que a TV é a imagem da besta, é pura heresia, irmãos. Heresia. Heresia mesmo. Muito cuidado. E essa heresia, irmãos, olha o tanto que o negócio é sério, que ela é destruidora. Olha para vocês verem, irmãos. Essa heresia, ela é destruidora. Ao ponto, irmãos, que fazer com que as pessoas reneguem a Cristo. Viu? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com a vossa fé. A nossa fé tem um alvo certo, irmãos. O nosso alvo é aquilo que Jesus ensinou, é aquilo que os apóstolos ensinou. É aquilo, irmãos, que os apóstolos ensinou, aquilo que Jesus ensinou no seu evangelho. Se alguém traz outro evangelho, irmãos, é anátema. Tá bom? Se alguém trazer outro evangelho diferentemente daquilo que Jesus ensinou, é anátema, é maldito. Vamos continuar com a palavra, irmãos? Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai. Antes provai os espíritos, irmãos. Se procede de Deus. Olha, irmãos, analisem se a pregação procede de Deus. Hoje, irmãos, está tendo muito teatrinho nas congregações e compreensão e clareza das escrituras. Cada vez mais as pessoas estão estão distanciando cada vez mais ainda da palavra de Deus por causa desse teatrinho que está tendo hoje dentro das congregações, irmãos. E se não tiver o teatrinho preso, não tá bom, né? Tem que ter o teatrinho. E a compreensão da palavra de Deus, o esclarecimento da palavra de Deus, estão cada vez mais distanciados, irmãos, do esclarecimento do Senhor. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Será, irmãos, que Deus revelou para IPDA o que é realmente a imagem da besta? Vocês acham, irmãos, que revelou? Deixa a sua opinião, irmãos, no canal, se inscreva no canal, irmãos, tá bom? Irmãos, eu não tenho nada contra a IPDA, irmãos. Eu estou apontando isso, irmãos, para vocês analisarem e fazer ajustes da sua fé, irmãos, tá bom? Pega esses versículos, irmãos. Analisa com cautela em casa. Se tem base, irmãos, para falar que a imagem da besta é a televisão, tá bom? Será que Deus revelou para IPDA o que é realmente a besta? Irmãos. E muitas pessoas acreditam, irmãos. Muitas pessoas acreditam nisso. Olha para você ver, são milhares de pessoas acreditando nisso. E isso, irmãos, é perigoso, que bloqueia verdades. Bloqueia revelações, entendeu? Bloqueia o verdadeiro evangelho na sua vida. Isso bloqueia, irmãos, a comunhão com Deus na sua vida. Porque, olha só, irmãos, se a TV, irmãos, fosse realmente, irmãos, a imagem da besta, nós teríamos que estar vivendo Apocalipse agora, irmãos. Tá bom? Porque a imagem da besta vai ser revelada naquele período de Apocalipse, irmãos, daquilo que foi profetizado. Agora, o missionário falar, irmãos, já falar isso aí há mais de 40 anos atrás, que a televisão é a imagem da besta. A televisão é a imagem
a imagem da besta, irmãos, há mais de 40 anos atrás, ou 50, eu não sei, não me lembro se foi no comecinho da igreja, eu não sei. Uai, então de 40 anos atrás ele já estava vivendo Apocalipse, já estava vivendo aquele período apocalíptico do anticristo, então, para a imagem da besta ser a televisão, para a televisão ser a imagem da besta. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. O que a gente analisa, irmãos? O que está para analisar nisso? Ele, irmãos, ele não entendia de Bíblia, irmãos. Ele não conhecia a palavra, irmãos. Ele não conhecia as profecias. Para falar essa bizarrice, isso é uma bizarrice, irmãos. É certo, irmãos, que a televisão não é uma maravilha. Eu não estou aqui defendendo a televisão. Eu estou defendendo a palavra de Deus. Eu quero defender a palavra de Deus, irmãos, para que vocês desbloqueiem essa mentira. Para que a verdade, irmãos, venha entrar na sua vida, irmãos. Para que as revelações de Deus venham entrar na sua vida. Para que as profecias, irmãos, venham ser reveladas na vida de vocês e vocês possam ter o esclarecimento correto. Tá bom? Mais de 40 anos atrás, então, Deus falou para o missionário que a televisão é a imagem da besta. Mais de 40 anos atrás. Então já faz mais de 40 anos atrás que nós estamos no período apocalíptico, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Tá bom? Toma cuidado com isso. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Eu fiz esse esqueminha lá, irmãos, no outro. Isso aqui é para vocês entenderem, irmãos. Tá bom? Irmãos, o período do anticristo, irmãos, vai ser aí durante aí os 7 últimos anos. Lá em Daniel fala das 70 semanas, irmãos, e na 70ª semana, irmãos, é onde que vai aparecer o anticristo, irmãos. Está lá em Apocalipse, irmãos. Apocalipse faz paralelo, irmãos, com Daniel. Tá bom? Suposta paz nos 3 primeiros anos e meio e tribulação, irmãos, dos 3 anos e meio últimos, irmãos. Tá bom? Agora, irmãos, o que eu falei lá nos outros vídeos, irmãos, que essa imagem, irmãos, o anticristo fará que muitos perseguirão muitos, irmãos, para adorar a sua imagem. Ou seja, essa imagem da besta é um pontapé, irmãos. É um pontapé ali, irmãos. É para começar a tribulação. Para começar a perseguição. Porque Apocalipse fala claramente, irmãos, que ele, irmãos, vai perseguir as pessoas. E vão requerer que as pessoas adorem a sua imagem. Para requerer que as pessoas adorem a sua imagem, vai haver uma perseguição. Nada mais é do que a grande tribulação. Tá bom? Nada mais é do que a grande tribulação. 3 anos e meio aqui de suposta paz, 3 anos e meio aqui, irmãos, de tribulação. Aqui, irmãos, ele quebra no meio, ele quebra nada aí o acordo, suposto acordo que vai ter entre eles, né? Aqui ele vai se revelar mesmo de uma vez por todas, irmãos, a sua eficácia de Satanás nesse período aí. E esse período aqui, irmãos, daqui para frente, irmãos, onde sua imagem possa ser criada, irmãos, tá bom? Sua imagem pode ser criada mais ou menos esse período aqui, tá bom? Nessa suposta paz aqui, irmãos, nessa suposta paz, entendeu, irmãos? Porque ele vai se rebelar, né, irmãos? Ele vai ser revelado aqui? Sim, pode ser que seja revelado, não rebelado, né? Ele vai fazer acordo com países, irmãos, e trazer uma suposta paz, chegar até 3 anos e meio, depois ele vai se rebelar e ele vai reinar 42 meses. 42 meses, irmãos. E será uma
repentina destruição, irmãos, para esses que ficarem aqui nesse período. Repentina destruição. Eu, pela palavra de Deus, irmãos, eu creio que a igreja vai permanecer, mas nem todos vão sentir, irmãos, o furor dessa tribulação, tá bom? Assim como Deus guardou, irmãos, Israel, irmãos, no deserto, de grandes lutas, grandes provas ali para aquele povo, irmãos, Deus vai guardar a sua igreja nesse período, mas terá que ter pessoas aqui dando testemunho de Cristo, irmãos, até no último dia, tá bom? Até no último dia aqui, irmãos. Até no último dia aqui, pessoas, irmãos, pessoas vão dar testemunho de Cristo, que serão as duas testemunhas. E essas duas testemunhas, irmãos, é outro estudo que tem que fazer para vocês poderem entender, irmãos. Vocês têm que entender essas duas testemunhas para desbloquear a coisa na vossa mente, irmãos, tá bom? E Cristo, irmãos, ele vai vir para, irmãos, para cessar, irmãos, essa obra de Satanás, essa ação maligna, essa tribulação, irmãos. E essa vinda dele para cessar essa tribulação, pegar os seus escolhidos, irmãos, através do arrebatamento, tirando a sua igreja daqui, irmãos, e vai começar, tá bom, irmãos? Vai começar um periodinho, irmãos, um período aí de ira de Deus, irmãos, sobre esse povo, tá bom? Vocês entenderam, irmãos? Como pode, irmãos? Se vamos supor que a imagem da besta, eu tinha falado que ela pode ser que ela surge aqui, irmãos. Mais provável aqui. Mesmo que provavelmente ela possa surgir aqui, irmãos, no começo da última semana, pela revelação que é os últimos 7 anos, irmãos, que ela possa começar aqui. Começar aqui, é no finalzinho dos dias. Mas, porém, 40 anos atrás, já foi revelado para a Igreja Deus Amor que a besta, que a imagem da besta está na televisão, que a imagem da besta que está em Apocalipse é a televisão, que já foi revelada há mais de 40 anos para o povo. Mais de 40 anos atrás, irmãos. Esse período que nós estamos vivendo hoje, há mais de 40 anos atrás, os 50, eu não sei. E o povo vem com essa fé. Vem com essa fé que a televisão é a imagem da besta de Apocalipse. Essa imagem da besta vai ser revelada dentro da última semana de Daniel, irmãos. Dentro dessa última semana. Tá bom? Dentro dessa última semana aqui, irmãos. Tá bom? A maioria, irmãos, das revelações lá de Apocalipse vai acontecer aqui dentro, irmãos. A maioria ali vai acontecer aqui dentro, tá bom? A maioria daquelas revelações ali de Apocalipse vai acontecer aqui dentro, dos 7º últimos anos aqui, igreja. Por isso que não tem base de falar que a televisão é a imagem da besta. Se a imagem da besta, irmãos, ela vai ser feita aqui, revelada, dentro desse período, irmãos. Fala claramente, irmãos. Não tem nem como questionar esse tipo de coisa, irmãos. Não tem nem como questionar. Fala lá que não vai ser revelada aqui a imagem da besta dentro desse período que está lá em Apocalipse, claramente para todo mundo ver, de olho nu, irmãos. Tá bom? Você que é aí da Deus e Amor, tem que fazer ajuste na sua fé, irmãos. Tá bom? Tem que fazer ajuste na sua fé, porque mentiras bloqueiam verdades. Não ter mentiras por verdades, e isso pode acarretar prejuízo na sua fé, prejuízo no seu gailadão. Além de ser perigoso acreditar nisso,
quando chegar a última semana de Daniel, tiver essa mente acreditando nisso, irmãos, é perigoso. Por quê? Porque quando a pessoa chegar na última semana de Daniel, irmãos, acreditando que a imagem da besta é a televisão, quando o anticristo propor a sua imagem para o povo, muitos vão falar, uai, não, a imagem da besta é a televisão. O que esse homem aí está propondo para nós não tem nada a ver, não. Vamos aceitar. Toma cuidado, irmãos. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Assim também, irmãos, é o arrebatamento, tá bom? Porque muitas pessoas o anticristo vai aparecer. Muitos dos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, o inimigo vai estar na frente deles e vão falar, não, esse aí não é o anticristo não, porque se fosse, nós já tínhamos sido arrebatados. Olha só, irmãos, não tem como fazer essa separação, arrebatamento com a vinda de Cristo, e vinda de Cristo com arrebatamento, irmãos. Só é o mesmo período. Com a vinda de Cristo, irmãos, a vinda vai ter várias etapas, irmãos, eventos dentro da vinda de Cristo. Quais vai ser os eventos da vinda de dentro da vinda de Cristo? Um dos eventos que vai ocorrer é o arrebatamento, irmãos. Qual é outro evento que vai ocorrer na vinda de Cristo? A ira de Deus também, irmãos. Tá bom? Mas a ira de Deus, irmãos, a igreja já vai estar aqui? Não, porque Cristo veio, tirou a sua igreja e vai cumprir com a ira de Deus. Tá bom? Toma muito cuidado com isso. Ou seja, irmãos, nós temos que unir, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, nós temos que unir para que a palavra do Senhor seja mais esclarecida no nosso coração, para que nós possamos mais chegar ainda, irmãos, chegar mais ainda perto de Deus através do seu Espírito, irmãos, que a compreensão do Senhor venha ser, irmãos, mais e mais na nossa vida. Eu não estou aqui, irmãos, eu não estou aqui para falar mal de congregação, de denominação, mas sim, irmãos, é preciso fazer ajuste na fé. Cuidado, irmãos. Olha onde a sua fé, olha onde você colocou a sua fé, se está correto ou se não está correto, tá bom? Jesus falou que é para você examinar o que, irmãos? Aonde você colocou a sua fé, tá bom? É isso que Jesus quer. Ah, você tem fé? Tem, você tem fé. Mas aonde que você colocou sua fé? Colocou na fé no Evangelho ou nos falsos profetas por aí? E eu vou fechar, irmãos, essa série de 3 vídeos, tá bom? Esse aqui é mais um resumão e uma conclusão, finalizando, irmãos. Ou seja, irmãos, como vocês podem ver, a imagem da besta ela vai ser revelada, vai ser revelada o anticristo, depois a sua imagem vai ser construída. Vai ter tecnologia envolvida? Pode ser que sim, e tecnologia aí, irmão, 5G, 6G, não que essa internet que nós temos hoje, mas é a besta, igual, e eu ouvi aí, né, irmãos, o missionário falar que a primeira besta é a televisão, e a segunda besta é a internet. Misericórdia, um trem desse, irmãos. Por que sai falando as leiras assim, irmãos, e não dá prioridade para a palavra de Deus? Misericórdia. Quando o anticristo aparecer, irmãos, realmente tudo vai estar no domínio dele. Ele vai dominar tudo, irmãos. Entendeu? Ele vai dominar para si. Mas isso não quer dizer que a TV, a internet é a marca ou a imagem dele, não, irmãos. Ele vai usar os meios de comunicação? Vai. Ele vai usar tudo, irmãos. Ele vai reinar durante 42 meses. Aí será o fim, irmãos. E o fim disso tudo, irmãos, será a vinda de Cristo. Tá bom? Irmãos, vocês, irmãos, que é da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ore a Deus, irmãos, para que Deus possa esclarecer, irmãos, a palavra de Deus.
a palavra dele no seu coração, aquele esclarecimento genuíno do evangelho verdadeiro, tá bom? Não que a igreja não tenha te ensinado, mas cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Não é o pastor que vai dar conta de mim diante do Criador, não, é você. Deus quer que você tenha muito bom ânimo. Deus quer que você se esforce e tenha muito bom ânimo. É nisso mesmo, irmãos. Procurar entender a Deus e entender as coisas de Deus, irmãos. Se ninguém te ensina, você tem que correr, você tem que se esforçar, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás. E aquele que ensina errado e aquele que está falando coisa errada, as leiras para o povo de Deus, Deus vai cobrar. Vai chegar um dia, Deus vai cobrar. Qual o propósito de falar mal da TV, irmãos? Qual o propósito de falar mal da TV? A TV não é mil maravilhas mesmo não, irmãos. Tá bom? Mas associar ela com a palavra de Deus, né? Colocando ela em cima de profecias que não encaixam, irmãos. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Porque o Apocalipse lá é profecia. Agora, querer encaixar a televisão lá, daquela profecia lá de Apocalipse, isso é uma bizarrice, irmãos. Tá bom? Mas teve um propósito nisso, irmãos. Tá bom? Aí, nos primórdios da IPDA, lógico que teve um propósito nisso, em falar que a imagem da besta é a TV. Teve um propósito nisso. Tá bom? Vamos ver? Olha para vocês verem, irmãos. Por isso, irmãos, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Ganhar poder e confiança de sua comunidade religiosa. É lógico, ganhar poder e confiança de sua comunidade religiosa. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Pessoas se maravilham, né, de pessoas demoniadas, demônio gritando. É de Deus, é de Deus. Satanás está enganando ali, irmãos. Cuidado. Qual o propósito de falar mal da televisão? Isso foi tática administrativa da instituição. Foi tática administrativa da instituição. Por quê? Porque não tem como encaixar a televisão, irmãos, como a imagem da besta lá naquela profecia de Apocalipse. Aquela profecia de Apocalipse irá ser revelada ainda, irmãos. Tá bom? Qual o propósito de falar mal da TV? É uma maneira de censura, né? Quer censurar as pessoas, irmãos, do livre-arbítrio que ela tem. Ué, entrou para a instituição manda na minha vida? Ué, que negócio é esse? Não é Jesus que manda na minha vida, não, é a instituição. É a instituição que manda no corpo de Cristo. Que negócio é esse? Qual o propósito de falar mal da televisão? É uma forma de totalitarismo, irmãos. Ou seja, uma forma de governar as pessoas. Uma forma de governar as pessoas, para as pessoas acreditar nos seus conceitos e preceitos. Agora, quem usava isso aqui muito, irmãos? Eram os comuns, né, irmãos? Na antiguidade, muitas pessoas usavam isso aqui, que queria dominar países aí afora. Eu não vou falar o nome aqui, irmãos. Tinha muitas pessoas que queriam dominar países e usava isso aqui, ó, totalitarismo, tá bom? Qual o propósito de falar mal da televisão, irmãos? Tirar a liberdade do indivíduo. Ué. Tirou a liberdade do indivíduo, irmãos. Se você vai numa instituição para buscar a Deus, e aquela instituição te colocar regra, ela está tirando a sua liberdade. Mas Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Se nós saímos, irmãos, do mundo para servir a Cristo,
para não viver naquelas regras, irmãos, que o mundo propõe. Que o mundo propõe. As pessoas vão entrar numa instituição religiosa, para a instituição religiosa propor regras para aquelas pessoas que não batem com a palavra de Deus. É estranho. É muito estranho. E isso é uma demagogia, irmãos. Né? É uma demagogia falar que a imagem da besta é uma televisão. Ou seja, o que é demagogia? Ação ou desenvolvimento que visa manipular os sentimentos e paixões populares para conquistar o poder político. Mas foi isso que aconteceu. Por quê, irmãos? Eu me lembro dele falar, irmãos, que no comecinho da igreja não ia ninguém. Não ia quase ninguém, a igreja não lotava. Qual era o anseio dele? Da igreja cheia. O anseio dele é de ver a igreja cheia. O anseio dele era de ver a igreja cheia, porque ele falou que a igreja não enchia, só vai falar que Deus falou para ele que a imagem da besta é a televisão, a igreja começou a encher. Mas lógico, começou a encher, ele começou a colocar a regra nas pessoas, para as pessoas não ficarem em casa, para as pessoas ir todo dia para o culto, aí vai encher mesmo. Tá bom? Ou seja, olha o que aconteceu. Ação ou desenvolvimento que visa manipular os sentimentos e paixões populares para conquistar o poder político. Ou seja, ele teve poder sobre as pessoas. Teve poder sobre as pessoas. Você que está aí, irmãos, murmurando e sabendo que tem pessoas com poder sobre a sua vida. O único que tem que ter poder sobre a sua vida é Cristo. Cristo derramou seu sangue lá na cruz, irmãos. Lá na cruz para te libertar. Agora vem outro ser humano para colocar poder e autoridade sobre a sua vida. Toma cuidado com isso, irmãos. Qual é o propósito de falar mal da televisão, irmãos? Monopólio da mente das pessoas, irmãos. Né? Monopólio da mente das pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Olha para você ver. Ganhar poder e confiança. Lá no comecinho, irmãos. Aqui no comecinho aqui. Ganhar poder e confiança de sua comunidade religiosa. Falar mal da televisão é uma maneira de censura. Falar mal da televisão é uma forma de totalitarismo. Falar mal da televisão é tirar a liberdade do indivíduo. Realmente, tirou a liberdade das pessoas, irmãos, com seus conceitos, com seus preceitos, irmãos. Colocando poder sobre as pessoas. Colocando poder sobre as pessoas. Sabe que Deus agrada disso, irmãos? De um ser humano vir e colocar poder sobre a sua vida. É certo que nós temos, irmãos, que obedecer os nossos pastores, mas no Senhor, igreja. A Bíblia é clara em falar que nós devemos obedecer, irmãos, àqueles que estão acima de nós, mas obedecer, irmãos, no Senhor. Se aquela pessoa não tiver no Senhor, se as regras deles não tiverem de acordo com a Bíblia, você não é obrigado a obedecer, irmãos. Tá bom? Você não é obrigado. Se aquela regra do seu pastor, se aquela regra daquele dirigente não tiver de acordo com a palavra de Deus, você não é obrigado a obedecer. Porque a Bíblia fala que é para nós obedecer os nossos pastores no Senhor. Tá bom? No Senhor. Ou seja, aqueles que estiverem de acordo com o Senhor, irmãos. E vou deixar esses versículos para finalizar, irmãos. E conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. João, capítulo 8, verso 32. Ou seja, irmãos, não fique ofendido comigo, irmãos. É apenas para alertar e para que vocês venham se humilhar e rever a vossa fé, fazer ajuste na vossa fé, amém? Deus fica com todos vocês, fica na paz do Senhor Jesus, amém?